Oiê, tá me ouvindo? Oi, gente. Estão me ouvindo bem? Oi, Duda. Oi, bonitas. Ai, que legal. Bia, meu Deus, quanta gente, que lindas. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Deixa eu chamar aqui a minha bonita Laís, peraí. Deixa eu ver, peraí. Vocês estão bem, gente? Peraí, tá? Faz tanto tempo que eu não faço live por aqui, tô desacostumada. Já vou chamar lá aqui. A gente bater um papinho hoje. Ó, até o pessoal de letras tá entrando aqui. Olha lá, Edson. Oi, minha bonita. Oiê, tudo bem? Que maravilhosa você. Ai, que bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite, viu? Ai, lá, eu que agradeço. Eu já até gravei uma história, eu não sei se você viu, Vi. falando que a Laís, ela tá viajando, gente. Ela tá lá em Sim. Maragogi. Sim, Tá muito quente aí, bonita? tá uma delícia. Sim, tá ameno o clima, sabe? De dia um pouco mais calor, mas agora fica mais tranquilo. Eu sei que em São Paulo tá friozinho, né? Ah, meu, virou muito, muito tempo, assim, tipo, de quarta-feira pra cá, assim, só tá virando. Tá muito. Hoje tava bem frio de manhã. Que A inveja gente tinha lá. Inveja planejado boa, tá? algumas atividades para a Semana das Crianças ao ar livre, né? Com água, tudo. A Foi. gente teve que replanejar. Nossa, porque realmente tava super quente, né? Até terça-feira que é abafado, aquele calorzão, e de repente mudou totalmente. E aí eu falei, gente, tadinha da Laís, se eu soubesse, ela me mandou uma foto, gente, de um portal lindo, mar de fundo. Ai, que inveja! Sim. Mas Amor, é muito bom falar do que a gente gosta e aquilo que a gente acredita, né, Evelyn? é Então, por isso isso. que eu tô aqui hoje. É isso mesmo, amor. E eu agradeço muito, agradeço ao seu esposo, sua filhinha linda, por Tá ter bom. liberado um pouquinho você. A gente vai conversar um pouquinho, mas Tá para estar certo. aqui com a gente. Lá, tem muitas alunas aqui, algumas até me mandaram mensagem, né? Porque a gente tem uma comunidade ali de alunas que já fizeram um curso e tudo mais, e algumas Sim. nem vão conseguir entrar, e tudo bem, mas porque depois fica gravado, e é essa a intenção mesmo, que o máximo de pessoas vejam depois o vídeo. Tem muitas alunas da faculdade, tem alunas que já fizeram um curso, tem professoras aqui, tem várias seguidoras novas que estão entrando lá. As bonitas, boa Legal. noite, As né? bonitas, é. A sua É, comunidade de bonitas, é né? minha É a sua comunidade. marca, não tem jeito. Onde eu vou, né? Oi, bonita! E É. elas estão aqui para te ouvir, estão super animadas, assim como eu também estou, tá? E Então, primeiro, responsabilidade. Ai, ai, ai. Vamos lá. é, Espero estar aí, atendendo as expectativas também. tenho certeza que vai. Senão nem entraria, nem entraria. Gente, então assim, lá, muito obrigada mesmo de ter aceitado, tá, o nosso convite e estar aqui com a gente. E aí, eu queria falar um pouquinho do colégio, assim, né? O Colégio IED, ele fica aqui na Vila Matilde. Eu conheci a Laís quando eu estava em outro colégio assessorando. Eu não sei como é que foi exatamente, né, Lá? Acho que você começou a me seguir Pelo também. Instagram. Isso, foi pelo Instagram, foi por aqui. E aí ela me mandou uma mensagem. Eu lembro que eu já tinha recebido um convite para ser coordenadora, mas não foi a Laís, foi alguém do RH que havia entrado em contato comigo. E naquela época, imagina, tipo, nem cogitava, né? Eu falei, infelizmente não, mas o que vocês precisarem, eu presto assessoria e tal. E aí passou um tempo, acho que ela começou a me seguir no Instagram e me convidou para ir fazer assessoria na escola, né? E foi amor à primeira vista, porque a Laís, ela vai contar um pouquinho da formação dela, mas ela tem outra, ela tinha outra formação, ela estava no meio de uma pedagogia, né? E está inclusive terminando. E a Laís, ela é a filha da dona, né, que é a Mara, e só que assim, ela é a diretora ali que está sempre antenada e é das minhas, assim, das pessoas que estudam, que buscam, que quer mudar a educação, que está toda hora angustiada. Inconformada, né, Evelyn? Ela Inconformada é com a estrutura, né? isso. E eu sempre falo muito isso. Ah lá, que linda, Mara. E aí, assim, né? É isso. Eu amo gente que é inconformada, porque se a gente ficar conformado com tudo, a gente vira executor,
né? Fica Isso mesmo. só executando o que mandam a gente fazer. E não tem problema executar, desde que você se aproprie daquilo, que você esteja fazendo aquilo, porque aquilo faz sentido para você. Se não faz, você faz e fica frustrado e fica triste, né? Então, por isso que a gente, quando a gente é inconformado, a gente quer saber mais, a gente quer buscar mais. E eu encontro muito isso na Laís, na Mara, né? Que é a mãe dela, assim, que é a dona da escola. Então, eu sempre digo isso. A gente tem. Quisera todas as escolas tivessem com esse pensamento de inovar, de mudar, de fazer uma cultura diferente. E a gente sabe lá que cultura, principalmente mudança de cultura de escola, é uma coisa muito difícil. A gente conversa isso toda quinta-feira, né? Quando eu vou lá e a gente tem reunião com a gestão, e a gente está sempre ali falando sobre isso, como é difícil implantar uma cultura nova, a gente mudar. E não é culpa, porque as pessoas querem fazer, mas às vezes não sabe como. E é difícil, porque a gente, né, a sua escola depende de vocês, tem lá mais de 1.000 alunos e todas as famílias esperando o melhor, e mal imaginam o quanto que vocês lutam para fazer aquilo mudar e tudo mais, e engajar os professores, né? Então é um processo bem difícil. Então, lá, É isso conta um mesmo. pouquinho de você, da sua formação, e conta um pouquinho do colégio, depois eu começo a fazer as perguntas que eu quero ouvir aqui. Combinado. Bom, como a Evelyn falou, sou a Laís D'Ambrosio, sou diretora ali do Colégio ED. O Colégio ED é um colégio que fica aqui na Zona Leste de São Paulo, na Vila Matilde, na região da Vila Matilde. O colégio fez 30 anos esse ano, né? Então é um colégio da minha família, minha mãe que fundou o colégio e eu sou a segunda geração, né? E como a Evelyn falou, a minha mãe começou a escola, ela é pedagoga, ela fez toda a formação em carreira dela, né, de sala de aula até a gestão mesmo, e abriu o colégio em 95. E eu fui aluna do colégio, inclusive, né? Eu tenho 33 anos, então eu fui aluna do colégio. E depois, quando eu terminei minha educação básica, eu fui para a faculdade, fui fazer administração. E aí, quando eu cheguei na administração, a minha mãe falou: Olha, você vai fazer a faculdade, mas não vai ficar sem trabalhar. Quero que você trabalhe. E aí eu falei: Ah, tá bom, vou trabalhar aqui na escola. E fui fazer coisas meramente administrativas. E aí foi aquele ponto que a gente entende que não adianta a gente saber só de administração e não entender do negócio escola. A escola é um negócio muito específico, né? Então, assim, às vezes a gente tomava decisões baseadas na parte administrativa e que impactava diretamente a parte pedagógica, né? E foi ali onde eu vi a necessidade realmente de entender sobre o coração do negócio, que é a parte pedagógica. E aí eu entrei na pedagogia, né? Que eu falo que é o bichinho que pica, né? Porque é encantador. Essa parte do desenvolvimento humano realmente é de fato assim, incrível. E eu comecei a faculdade de pedagogia em 2018. Mas aí veio a pandemia, né? Que eu engravidei também, e aí eu acabei tendo que suspender ali, né? Trancar a faculdade. Mas continuei estudando muito, muito na prática, muito vivenciando a escola, né, nas decisões, né, que você sabe que a gente tá ali tomando. E isso é muito mais do que qualquer faculdade, né? Ali esse dia a dia da escola, os desafios, né, todas as questões que trazem ali pra gente é o que complementa muito a minha formação na área da pedagogia. E aí agora eu retornei, se Deus quiser, esse semestre, né, eu entrego meu Ela TCC, que toda. inclusive é, e aí a gente está aí alcançando ali a parte, né, da minha segunda graduação em pedagogia. Mas a minha mãe sempre me deu muita autonomia ali no colégio, em frente ao colégio, para a gente tomar as decisões. E eu sempre me coloquei nesse lugar, que foi inclusive o que a gente falou para as professoras na última quinta-feira, né, Evelyn? De eu sempre ir procurar alguém que saiba mais do que eu, né? Então, Isso se tem tem se tem um ponto ali que eu tô precisando de ajuda, que eu vejo que não é legal, eu vou buscar ali quem eu é referência na área. E eu admiro muito, estudo muito, tenho grandes empresários que eu admiro. Então, por exemplo, agora eu esqueci o nome dele, mas ele sempre fala assim: olha, eu sou desse tamanho porque eu sempre busquei pessoas acima de mim, melhores que a mim, né? Então, é isso. E quando eu estava ali em 2023, se eu não me engano, né, que a gente começou o nosso trabalho, nossa parceria, eu precisava muito ali, a gente estava em um momento bem específico, troca de gestão na escola, né, com o sistema de ensino que a gente tinha trocado na pandemia, em 2020 era o primeiro ano que a gente estava com um novo sistema de ensino,
e a gente se viu em várias questões, né, pedagógicas. E eu falei, não, eu tenho que buscar pessoas que possam me auxiliar com isso. E como você falou, a gente estava procurando uma coordenação, né? E aí a Evelyn falou, não, nesse momento não, mas tenho assessoria. Eu falei, opa, então deixa eu conversar direto, né? E aí eu fui, te chamei, e você me apresentou o curso, né, o método PSA, que você chama, né, como práticas significativas de alfabetização. E ali a gente decidiu fazer uns 2 sábados, né, de formação com as professoras, presencial. Então, Você me oi? angustia, ela me angustia, meninas, porque imagina que eu faço esse curso 4 sábados de 4 horas. E ela falou: você faz em É. 2 sábados? Eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer Porque isso? Eu era em pleno falo pouco. agosto, né? A gente tinha Isso. outros sábados letivos, eu não conseguia realmente, né? A gente teve que dar uma adaptada ali para a necessidade do colégio, mas nós conseguimos ali trazer as professoras de educação infantil e anos iniciais para esse curso que de verdade mudou a realidade da nossa escola, né? É outra escola. Hoje a gente faz muita pesquisa de satisfação. Como eu tenho essa minha área administradora, né? Eu faço muito essa pesquisa de satisfação, ouço muitas famílias. E antes a gente tinha muitas questões ali que as famílias colocavam em xeque ali a nossa essa parte mesmo de alfabetização, esse desenvolvimento das crianças nos anos iniciais, né? E aí, a gente também não estava feliz com nossos resultados, e foi quando a gente chamou a Evelyn. Olá. E é muito engraçado isso, né? Porque a alfabetização, eu sempre digo, às vezes eu tô, né, até na pedagogia, eu falo para as meninas, vocês estão, às vezes as meninas, eu acho que eu até postei, falei alguma coisa sobre isso esses dias, falo muito na sala de aula. Às vezes elas vêm para pedagogia e elas falam: "Ah, eu nem estou me interessando por alfabetização porque eu vou trabalhar na educação infantil". E a gente sabe o quanto que isso, não é que na educação infantil a gente vai alfabetizar, porque não vai mesmo, é nos anos iniciais, Uhum. 6 anos. Mas a base toda da alfabetização, ela está na educação infantil. Então, se as professoras não fazem um trabalho bem feito na educação infantil que vise a alfabetização, essas crianças chegam totalmente despreparadas. E aí o cenário muda, né? Porque existe sim, até na psicologia, os marcos de desenvolvimento da criança. Se a gente não respeita esses marcos e não olha para eles, vai virando uma bola de neve. Muitas crianças, principalmente as que não têm tanto estímulo, elas vão passar por um processo bem doloroso e também, às vezes, vão chegar lá fora do ciclo de alfabetização sem estar alfabetizadas. E isso é muito triste. As meninas estão aqui. Eu ouvi um meu Deus quando você falou que foi em 2 sábados. Meu Sim, Deus. e você deixou isso muito claro, né, nessa formação inicial com as meninas, né, quando você trouxe o seu curso sobre esse ambiente alfabetizador da educação infantil, né, que, enfim, a gente mudou a escola, né, porque a gente levou muito a sério ali tudo que você trouxe no curso e trouxemos ali todas as referências, até visuais para os alunos na sala de aula com seu apoio, né, que você até orientou mesmo. Então, a gente realmente fez tudo na prática, aquilo que você traz no seu curso. Isso. E hoje a gente tem uma melhora muito grande no nosso resultado, né? Sim. Olá, então assim, antes da gente falar um pouquinho do processo, que é o que realmente as meninas acho que querem muito saber, eu queria que você falasse assim, vamos começar falando disso. Qual que era o cenário da escola antes da gente começar? Então, por exemplo, a Laís, a escola dela vai da educação infantil, desde os piquititicos lá, né, que a gente fica lá se deliciando quando eu vou lá ver os bonitinhos, bem pequenininhos da educação infantil até o ensino médio. Então, ela tem todos os ciclos. E conta um pouquinho como estava o cenário, principalmente nos anos iniciais, que a gente não tinha nada de pasta, de nada, não era isso, o material que você trabalhava, porque eu também quero falar um pouquinho, que essa semana eu estou falando sobre essa questão da apostila, que tem que seguir muitas vezes na escola. Então, conta um pouco desse cenário, como que as pessoas trabalhavam, sobre as referências que não tinham na sala, tudo aquilo que a gente foi organizando, conta como era, e o cenário em termos de, mais ou menos, né, a gente não tem um número exato aqui, apesar de que hoje Uhum. tem, mas Nós de temos. mais ou menos no bruto, assim, quanto mais ou menos de não alfabéticos, contando com terceiro, quarto, quinto e primeiro, tudo aquilo que a gente lá atrás, como é que estava isso?
Certo. Bom, como eu tinha falado, né, em 2020 nós mudamos de sistema de ensino. A gente ficou durante 25 anos com um sistema e que estava tudo muito estruturado. A gente seguia muito ali aquilo que o sistema ele trazia. E a gente tinha, sim, ali uma gestão que trazia ali uma parte ali dos acompanhamentos da alfabetização, né? As sondagens, mas não fazia do jeito correto como você nos ensinou. E aí, com a troca de gestão e também com a troca de sistema, isso foi se perdendo, né? Então, as coordenações que chegaram era, cumpre a apostila. E tem que cumprir a apostila e só seguir a apostila ali, página por página. E porque as famílias tinham uma pressão muito grande também por ver a apostila completa, né? E é uma coisa que a gente sempre deu ali a carta branca para as professoras de falarem, vocês podem ter autonomia de utilizar o material, ele ser apenas como uma ferramenta. Se você vê que aquela atividade não faz sentido para sua sala, né, para o perfil da sua turma, você pode adaptar aquele exercício, fazer outro tipo de exercício que vá realmente em busca daquilo do resultado que a gente quer e fazer as intervenções necessárias. Mas as professoras acabam tendo muito essa pressão das famílias, né? E esse receio de sair desse lugar seguro que é o material, né? E aí a gente tinha ali alunos não alfabéticos, né? Eu não vou lembrar ali, né, em números, né, mais quantitativos, mas eram muitos casos, né? E até alunos ali não alfabéticos no terceiro ano, coisa que isso não existia pra gente, né? Porque a gente promete para as famílias, aquilo que a gente sabe que dá para entregar no primeiro ano, alunos alfabéticos. Aqueles que não são alfabéticos, é algum aluno laudado ou algumas questões muito específicas, né, que a gente tem que trabalhar de perto com a família. Mas a gente já entendia que não era dificuldades pontuais, a gente via que era um trabalho que não estava sendo realmente adequado. Então, a gente estava nesse cenário. E aí, as crianças não estavam sendo acompanhadas, então a gente não tinha essa sondagem, né, periódica, acompanhando, não tinha as intervenções necessárias, tá? Às vezes até a gente sabia que ali a gente não tinha alunos alfabéticos, mas a gente não sabia também como mudar para que ele realmente fizesse as intervenções para que ele realmente pudesse avançar. Era isso, né? Eu lembro que quando eu olhei a sondagem, porque o que que acontece na graduação? Normalmente aprende-se a fazer. E eu Uhum. falo assim, eu dou aula na pós-graduação também, e quando as meninas chegam, eu pergunto: vocês sabem, aprenderam a fazer a sondagem? Aprenderam, mas elas não questionaram, né, o porquê das coisas, como é que faz, que aquilo é uma ferramenta para ela mesma entender o aluno, para ela mesma planejar as atividades corretas. Se ela mascara ou se ela não sabe fazer a sondagem de forma correta, ela acaba não tendo resultados porque fica tudo mascarado no processo. Então, E outra coisa, aquela coisa também, às vezes ela tem o resultado, mas ela não sabe o que fazer com aquele resultado, não isso, é? exatamente. Então, assim, são muitas coisas, né? Então, entender o passo a passo, onde eu começo, para que isso aqui serve, onde eu vou trabalhar, o que eu vou preparar. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro que tinha no primeiro ano todas as salas, né? E acho que tem salas de manhã e à tarde, né? Eram Isso, quatro são 4 turminhas, 2 de manhã e 2 à tarde, de duas à primeiro ano. tarde. Eu lembro que os primeiros anos não estavam ainda alfabéticos, era um ou outro aluno, e tinha aluno de terceiro, quarto e quinto ano não alfabético, eram vários, e a gente começou até a fazer um plano, começamos fazendo um plano de ação de recuperação, como se fosse uma recuperação, né, lá, e trazendo a Isso. fazer formação com aqueles alunos. E aí eu lembro que isso foi muito legal, porque a gente meio que acelerou para dar conta daquilo que a Laís, a maior preocupação era: gente, o que está acontecendo de errado aqui? Eu preciso entregar para as famílias essa criança alfabética. Então a gente começou a mexer nisso tudo. E aí, lá, eu estou olhando aqui para o ladinho, porque eu anotei algumas coisas que eu queria conversar com você. Tá. Então, quando ela entra nesse universo, desde quando eu a conheço, na verdade, ela aposta muito na, é, na formação dos professores dela. E isso, poucas escolas fazem isso particulares, porque a gente sabe que isso é uma política pública, na escola pública existe e está acontecendo. Bem ou mal está, né? Uhum, uhum. E a Laís, ela sempre se preocupou com isso, e sempre, tanto que, né, me convidou, fui lá, e tem outras pessoas também que assessoram e que dão curso e tudo mais. E aí, lá, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o quanto que você vê, o quanto que você vê de resultado quando você vê que um professor
ele se forma continuamente, porque às vezes a gente acha que só a graduação, porque eu fico muito preocupada com isso, estou sempre discutindo. Por exemplo, eu dou aula de alfabetização e eu tenho 15 encontros com as minhas alunas. Toda segunda-feira eu tô com ela, mas são só 15 encontros. E eu tenho que dar conta de toda a teoria, falar de dados, de como está a política nacional de alfabetização. É muita coisa. E aí acaba que a prática, por mais que eu dê muita prática, fale muita coisa, entregue muito para elas, eu sei que fica ali, né? A gente não consegue entregar tudo que gostaria, porque não dá tempo. E as meninas, às vezes, são vendedoras. Elas trabalham com o escritório, não estão na prática, como você mesmo disse, a própria prática me ajuda a me mudar e me transformar e me formar continuamente. Então, existe a própria literatura, né, as políticas vão dizer da importância de formarmos os nossos professores continuamente para que eles estejam em constante transformação e aprendizado até para atender a nova geração, as novas teorias que vêm. Então, eu sei que você valoriza muito isso. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o quanto que essa formação mudou também a forma dos professores olharem para a alfabetização, a própria prática deles. Sim, a verdade, a formação contínua dos professores sempre foi um pilar muito forte no IED, né? Há muitos anos a gente investe muito nisso. Até depois da pandemia a gente diminuiu, né, o tempo, porque antes era quinzenal, agora é mensal, mas a gente tem aí planos para voltar a ser quinzenal, né? Essa formação continuada. E é aquilo, como você falou, muitas vezes a pessoa está na graduação e ela não está na prática ainda, né? Ela nem pode estar na prática ali na sala de aula, né, efetiva como uma professora. Exato. Então, ele fica muito distante da realidade, né? Então, aquilo que você está falando, às vezes não faz nem sentido, porque tá longe da realidade da pessoa, não tá concreto ali para ela, né? E quando a gente traz ali a formação para os professores, ele sempre vai ir ao encontro daquilo que a gente vê na prática do professor que há necessidade. Né? Então, por exemplo, a inclusão, a alfabetização, enfim, vários outros temas, planejamento, que é onde a gente já está indo, né, com os nossos professores. Tudo isso é hoje, qual é a nossa dificuldade? E ali em cima daquilo que a gente tem, o nosso problema, né, vamos dizer assim, a gente faz esse investimento para que esses professores realmente possam engajar e aprender a fazer na prática. E tem esse acompanhamento, né, Evelyn? Porque também teve o curso e a gente continua investindo com a sua assessoria, né? Que você tá lá toda quinta para continuar ali trabalhando, vendo esses resultados. Então, não é uma formação também ali, um dia, toma, é isso e um beijo, tchau, né? Não Isso não é isso que é acontece. só graduação, mesmo após, né, que você faz ali em um ano e volta. E você sabe lá que isso eu tenho refletido para mim mesma, porque o que acontece? As minhas alunas fazem o curso, umas, eu chamo elas já de embaixadoras, porque elas já estão aplicando, já tiveram resultados e já contam, e já estão até escrevendo livros sobre isso, inclusive, né, que é Que uma novidade legal. muito legal. E outras, elas não tiveram oportunidade ainda de aplicar, porque ainda não estão na sala de aula e não aplicaram. Outras estão aplicando neste momento. E é justamente essas que estão aplicando nesse momento que eu parei e falei, e aí? Elas fizeram o curso e será como é que está sendo na prática? E às vezes elas me mandam mensagens fragmentadas assim no direct, né? Então hoje, por exemplo, eu já nem estou preocupada mais em fazer o curso presencial, de verdade. Eu estou preocupada em oferecer o curso, porque você sabe que eu sou muito didática, né? Eu explico muito, Muito, muito muito, obrigado. muito. Então, a minha preocupação hoje é dar o curso, mas o mais importante, além do curso, é uma comunidade que a gente tem agora, que é essa que a gente está escrevendo livro, inclusive, de dar a mentoria. Então, por exemplo, agora eu já estou agendando com elas para sexta ou sábado eu fazer a mentoria. Então, as meninas entram comigo ao vivo, assim, numa sala, né? A gente tem uma reunião e eu dou a mentoria para ela, porque assim, senão elas acabam ficando abandonadas, né? Não, isso faz toda a diferença, com certeza. Porque ali, quando Não, entra. que você tá, qual é a Exatamente. por exemplo, no programa PIBID, que é um programa da universidade, as meninas aprendem a ser alfabetizadoras justamente porque eu estou ali, né, ensinando, trabalhando com, né, então elas vão vendo o resultado porque tem ali. Então isso é realmente estar ali e a gente está fazendo, né, as quintas, no caso do ED a gente faz toda quinta-feira ali, isso faz muita diferença mesmo. Isso. Então, assim, os professores, eles conseguem ver, porque
Às vezes eu falo assim, quando a gente tá dentro ali da escola, a gente é inundada dos problemas. Meu Deus, eu tô com um, dois, três, quatro, cinco alunos que eu não tô conseguindo alfabetizar. E agora? A gente entra num desespero, isso serve para alfabetização e todos os outros problemas na escola, e que você não consegue ver solução. E você vê, conta com uma pessoa que é especialista nisso, que consegue, que tem resultados comprovados, ele consegue te dar um olhar diferente daquilo que você não estava enxergando, né? Tá olhando de Então, fora, né? Que tá, às o vezes olho é dá um detalhezinho na hora de um fazer detalhe. a inscrição, já muda tudo. É isso mesmo. Então, isso faz muito sentido. Então, assim, quando a gente fez essa formação com as professoras viram que era possível. É como, assim, tirar uma venda dos olhos das professoras, né? E falar, nossa, eu fiz isso, muda de verdade a prática delas. E elas veem resultado. E aí, quando vê o resultado da bonita, aí não tem jeito, né? Porque aí fala, é isso, deu certo, vou seguir esse caminho. Então, eu acho que isso fez total diferença. Que é um método que realmente dá resultado. Ele dá esse resultado e esse resultado faz com que as professoras realmente se animem e falem, nossa, acreditei, então isso tá dando certo, né? E eu acho que quando elas começam a ver o resultado e de forma rápida, eu acho que, eu acho não, né? Eu tô falando por mim, assim, porque eu quando era professora alfabetizadora e comecei a entender o processo, comecei a organizar, porque eu falo que é um método meu, porque eu misturei muitas teorias ali, muita experiência, testei muito, foi muita coisa, né? E estudei muito, são anos e anos aí, mais de uns 10 anos pelo menos de estudo, e ainda estudo, né? Cada vez que vem uma coisa nova. E quando eu comecei a perceber o quanto era gratificante ver um aluno que não sabia nada escrever, e não só escrever por método, não escrever por método babu engessado, né? Escrever com fluência, desenvolver, refletir e tudo mais. Eu comecei a me sentir segura. E é quando você se sente segura, você passa essa segurança para as famílias, você consegue É dialogar isso. com a gestão. Eu acho isso muito importante. O professor estando seguro de si, ele consegue passar essa segurança para todo mundo e ele começa a ser reconhecido por isso. E é isso que faz a gente parar de se sentir ali frustrado, desanimado, falar cada dia eu quero mais, porque agora eu entendi como é o processo, sabe? E É caminhar, isso. É né? dar essa autoridade para o professor mesmo, né? E de ele não colocar em xeque o trabalho dele. E realmente dessa segurança, né? De falar, não, eu sei o que eu tô fazendo, vai dar certo. O que a escola quer, né? Igual você falou, a gente estava conversando um pouquinho antes da live para a gente poder, né, até organizar aqui o que a gente ia falar, até para entender o público que você gostaria, né, de ser o tema da live. E é isso. Hoje eu estou na gestão, né? Mas como professora, como equipe de uma comunidade escolar, todo mundo quer o desenvolvimento do aluno, né? Não importa como vai ser feito, né? A escola tem um método, tem uma proposta pedagógica, mas se a gente percebe que aquele aluno precisa, né, de uma intervenção, de algo que vai para além da apostila, é isso muito que você traz, né, no seu curso, né? Não fique engessada nisso, né? Faça as intervenções. E você trazendo esse resultado e tendo essa autoridade para mostrar para as famílias, para a gestão, né, para a comunidade escolar que vai dar certo, o que todo mundo quer é o desenvolvimento do aluno, né? Mesmo, exatamente. Olá, e já que você falou agora de apostila, né? Vamos falar um pouquinho disso, porque assim, uma dor muito grande das professoras é assim, tá bom, Pro, isso tudo é lindo. Eu entendi o processo, eu entendi, até as que já fizeram o curso e tal. Só que como que eu faço isso se na minha escola, porque a gente sabe assim que tem escolas e escolas e tem aquelas que são extremamente fechadas e que tem um material extremamente conteudista e elas ficam extremamente engessadas naquele material. E aí eu Uhum. queria conversar um pouquinho aqui com você, e a gente vai batendo, né, uma bolinha aqui, conversando, tal, e se complementando nesse sentido, assim, ó, o quanto que desta forma que a gente trabalha nesta metodologia, a gente consegue pegar a apostila, e eu quero que você conte que você tem uma apostila, que você segue o material, Exatamente. consegue adaptar e fazer o trabalho acontecer sem abandonar a apostila, porque o desespero delas é assim, ou elas olham, eu vou cumprir a apostila ou aplicar o método? Eu acho Elas que eles acham não são que excludentes, né? Eles não se excluem, eles são eles, complementares. exatamente, eu mesma criar, se eu tiver autonomia para criar meu material, eu posso pegar a apostila e trabalhar adaptando o que eu tenho ali e fazer a alfabetização. Eu tenho várias formas de trabalhar,
mas eu não a forma como eu vou fazer intervenção, mediação com o meu aluno, como que eu vou estruturar o meu planejamento e a minha aula, acho que essa é a proposta. E é isso que muda. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia da apostila, de tudo mais, para desmistificar isso tudo que, né? É, Essa eu acho que é isso. É muito a questão da escola, da gestão, né? Decisão, para além dos professores, essa questão da apostila. É um direcionamento do colégio, mas eu entendo que eles não são excludentes, né? Eu acho que você ter uma apostila, ela não pode te engessar, porque seguir é uma coisa que a gente falava muito no começo da nossa assessoria. Você seguir a apostila por seguir para dizer que a apostila estava preenchida é uma coisa, mas e o seu aluno não está avançando? E aí? O que adianta? Não adianta nada. Ah, o pai quer a apostila preenchida. Tá bom, pai, tá aqui, mas você não quer que o seu filho aprenda a ler e escrever, um exemplo, né? Então, assim, o que realmente, de fato, que importa? Importa que o aluno tenha desenvolvimento. Então, assim, a apostila tá aqui, a gente vai seguir, mas a gente precisa também fazer outras ações para garantir o resultado daquele aluno, né? exatamente. E lá, eu lembro, você falando, eu tô lembrando de uma história, quando eu dava aula, né, no estado, eu tinha um aluno que claramente ele era autista, ele tinha todas as estereotipias, tudo que dizia que ele era autista. E aí, ele foi do primeiro, né, para o segundo, eu peguei no segundo ano, e a mãe dele dizia assim para mim, ia na porta da sala de aula, porque eles buscavam na sala de aula, e falava assim para mim, a apostila dele tá vindo, eu não vou falar o nome, tá, mas para não expor, mas a apostila Tá dele vindo vazia. tá vindo em branco. E eu falava assim, porque ele não é alfabético, ele não vai fazer apostila. Como assim ele não vai fazer apostila? E aí a professora, a mãe dizia assim para mim, a professora do ano passado pegava na mão do meu filho e fazia todas as atividades. O menino não tinha nem pega no lápis, ele oscilava a forma de segurar o lápis, ele não conseguia escrever, ele não sabia nem o nome dele, ele não conhecia nada, 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 nada. Uma criança com várias questões, assim, comia todos os dias, o almoço dele eram 5 pães, 5 pãezinhos, um pacote de bolacha recheada todos os dias. Eu conto muito isso na sala de aula. E a mãe queria insistir, não aceitava, porque às vezes a mãe não aceita, e a gente está falando aqui de inclusão, né? Não aceitava e queria que eu segurasse na mão da criança. Então, assim, só que foi o momento que eu olhei e falei, mas eu não vou fazer, mãe. Eu não vou fazer isso. Né? Por quê? Porque não adianta eu fazer isso, eu preciso ter, e aí olhar, né, no caso da inclusão, a expectativa e a realidade. Onde que o seu filho está aqui? Então, né, vou desenhar. O seu filho é esse aqui, ó, parte cognitiva, motora e afetivo social, ela está desse jeito. Então, vamos pensar qual é o próximo passo que eu tenho que dar, né? E aí, assim, ser firme nisso. Nós vamos, a alfabetização ela vai acontecer, mas ela está aqui a longo prazo. Primeiro ele precisa aprender a pega, então para isso ele precisa desenvolver coordenação motora fina, que não foi trabalhado lá na educação É infantil. educação infantil. Tá vendo? E eu preciso voltar lá atrás. Então, tudo isso é importante a gente olhar e ter segurança e firmeza de dizer: eu vou, a gente vai chegar lá, mas a gente vai chegar lá um passo de cada vez, entendendo que essa criança é de inclusão. E na alfabetização não é diferente. Eu tenho que ter firmeza para não ceder, porque os pais querem que você escreva com letra cursiva no primeiro dia de aula, né? Que você dê letra cursiva, isso não vai acontecer no processo de alfabetização, precisa tomar cuidado com isso. E quando eu tenho clareza de todo o processo, de onde eu começo, qual é o próximo passo, como que eu estruturo, eu consigo me manter firme sem ceder, discutir com a gestão e dizer, então, é esse o caminho, a gente vai alcançar resultados e eu vou provar, porque a gente consegue provar os resultados como a gente tem provado até aqui. É isso Então, mesmo. a Laís hoje ela tem ainda, né? Ela segue uma apostila, os professores seguem a apostila, mas elas adaptam e elas mudaram muitas coisas depois que a gente fez o curso. Elas mudaram muita coisa no cenário, elas Sim. mudaram muita coisa no ambiente. Aí eu queria que você contasse um pouquinho disso também, como era a sala de aula antes e como as meninas fazem hoje. E lá, já queria que você aproveitasse e contasse assim. Você, como dona da escola e como gestora, porque você é ali, não deixa de ser formadora delas também, né? Tá sempre nas formações. Como que você percebe as suas professoras, a mudança delas mesmo, como professoras, se sentindo mais seguras ou não neste processo todo? Sim. Bom, eu acho assim que a gente tinha um material didático que ele realmente engessava muito a gente, porque ele era muito denso, né? E isso é muito importante, dizer que a gestão, ela às vezes toma algumas decisões e a gente
pode errar e eu acho que é importante a gente ouvir esse feedback dos professores. Eu sou uma gestora muito aberta a esse diálogo, né? Então, eu acho que é importante também os professores falarem para a gestão, sinalizar, olha, quais são as dificuldades, aqui não tá legal, aqui não tá. Porque foi assim que a gente entendeu que não dava para esse material didático que a gente tinha. E aí a gente mudou esse material didático para um outro material didático que não deixa de ser um material estruturado, que tem ali, né, toda a quantidade de aulas necessárias, porque é aquilo que a gente comenta. É um material estruturado para o Brasil inteiro, para diversos perfis de escolas, né? E ele tem que ser adaptado, é uma ferramenta para ser adaptada da nossa proposta pedagógica. Então, as nossas professoras, elas têm essa autonomia, sim, de adequar, sempre com compromisso com o desenvolvimento do aluno, né? Então, assim, elas seguem a apostila, né? Elas fazem ali todas as atividades propostas na apostila, mas elas têm essa autonomia de adaptação e as intervenções necessárias para fazer e utilizar o método do PSA, né? Que a gente aprendeu aí com você. Desculpa, a outra pergunta qual que era? Queria que você contasse um pouquinho, porque assim, quando a gente chegou lá era um ambiente, tanto alfabeto, o que faltava na sala, e aí tudo isso a gente conversa, inclusive, a gente fala, ó, como é que a gente cria um ambiente alfabetizador, o que a gente precisa olhar, e aí já aproveita se você tiver um exemplo prático, alguma coisa que você acha que vale a pena contar aqui, já conta também. Sim, olha, eu lembro que em uma dessas conversas, porque é assim, dia a dia de escola, né, gente? É aqui, a gente tá em reunião, aí daqui a pouco eu saio, vou ali, daqui a pouco, quando voltei pra reunião, eu só sei que a minha mãe tinha comprado, não sei quantos, como é que, que a gente comprou para colocar os livros, umas estantes para todas as salas, né, da educação infantil e do Fundo 1, para ter os livros ali, né, de acordo com as faixas etárias ali dos estudantes, porque a gente percebeu que a gente precisaria investir mais em livros, né, nessa formação leitora dos nossos estudantes para conseguir de fato um resultado bacana. Então a gente comprou ali, né, um monte, fez um investimento para de fato mudar o ambiente. Então a gente pegou, fizemos alfabetos, né, para todas as salas, de acordo ali com a série. Conta como é esse alfabeto, tá? Só para eu já ir falando que isso é uma coisa aí, já vou deixar a estratégia, né? Conta como Sim. é esse alfabeto, porque tem uns alfabetos que só pela misericórdia na sala de aula. Então, aí tem aquela parte, né, Evelyn, que eu sou a administradora que eu gosto do visual, né? Então, eu queria um na cor do colégio, com a letra do colégio. E a Evelyn, não é assim. Na educação infantil, a gente tem o alfabeto, mas as letras me lembra, tá, Evelyn? Porque já faz um tempo. Todas Mas as na educação. então, Isso, uma letra em bastão na educação infantil, né? E já para aquelas turmas que já são alfabetizadas, segundos e terceiros, aí sim a gente já tem aí a variação, né? Do maiúsculo, minúsculo. isso mesmo. Porque às vezes a gente vai numa escola e tem aquele alfabeto todo ilustrado, né? Que a gente, eu mesma Eu já lembro que a gente tinha comprado um kit na internet do, do M com uma minhoca, né? Aí eu chego Todo na deformado, o casa. M. Que a criança fala, o que é isso? E é isso, assim, ó, é lindo. Eu já também já ganhei lá, eu sempre conto, né? Eu ganhei lá da minha tia, que era professora, um alfabeto lindo, todo ilustrado. E aí, na hora de colocar na sala, minha coordenadora falou assim: não faça isso. Eu falei, como não? A sala é minha, eu vou fazer do meu jeito, né? E aí você vê que a criança fica super perdida. Então, assim, é não colocar, mas se apropriar do porquê. Né? Então, eu Por vou quê? Exatamente. que a gente não pode usar. Então, não é também só falar o que a gente deve fazer, é o que não fazer, né? E eu acho que é muito legal que você não só fala assim, ó, é isso, você explica o porquê não pode ser, né? Assim, Então, por exemplo, esses alfabetos todos cheios de fluflus, desenhos que descaracterizam a letra em si, a criança não consegue entender que aquilo é uma letra M, por exemplo, esse do M da minhoca, né? Todo cheio de fluflu. Porque, na verdade, ela ainda está reconhecendo ali, né, as letras. Então, a gente precisa. O que você fala é muito além do é isso. Você explica para a gente ter esse olhar crítico, para a gente não ter esse problema em uma outra situação. Você realmente ensina isso, né? Ter esse olhar crítico. isso. E foi muito interessante, assim. Aí a gente entra agora, a gente vê o ambiente alfabetizador, porque tem as listas que foram construídas com as professoras, né? Várias listas. A gente vê
o alfabeto todo limpinho, a gente vê a professora pensando em ações mais estruturadas, a gente ouve as professoras fazendo intervenções. Aí, às vezes, claro, né, a Laís fala, vai lá assistir a aula. Aí, não pode, né? A professora Evelyn é muito crítica. Aí eu vou lá e as meninas ficam lá, ai meu Deus, a professora Evelyn vai entrar aqui, essa chata. Mas assim, não é sempre um olhar crítico, assim, pensando, ó, aqui você faz assim, né? São anos lá só fazendo isso, então aqui você faz desse jeito, você conversa, né? Pensa dessa forma e tudo mais. Exatamente. E a gente também, na nossa escola, as crianças se sentam em duplas, né? E essas duplas, elas são de forma coletiva. Hoje na escola é em duplas, né? E a gente sempre pensa em duplas que a gente fala que são produtivas, né? Então, a partir da sondagem, a gente faz essas agrupagem das crianças de uma forma que realmente tenha uma estratégia por trás disso, né, Evelyn? Isso. Então, assim, o que que é importante? O que que a gente vê lá? Olhar para a alfabetização, a gente começa a olhar desde o desenho da criança. Então, isso é uma coisa que a gente fala bastante, né? Assim, é o primeiro registro escrito da criança, que não pode ser aleatório. A gente olha para as fases do desenho infantil e a gente acompanha tudo isso. Então, a gente fala sobre isso. Depois, pensar que a gente olha para a alfabetização, por onde a gente começa? Pela sondagem. A gente sabe realmente fazer uma sondagem? Ou a gente faz porque eu vejo sondagem e antes era assim, né? Lá, inclusive, tinha desenho e linha na folha. E numa folha sulfite, e aí a gente entende depois como é que se faz a sondagem, o porquê que não pode ser dessa forma, entender todo esse processo. Tá, agora eu tenho a sondagem, qual que é o próximo passo? Começar a pensar nos meus agrupamentos produtivos. Então, a gente tem um mapinha ali, a gente tem tanto uma sondagem para educação infantil, que é focada em consciência fonológica, quanto para aquela que todo mundo sabe ali da Emília Ferreira, que é essa que a gente faz muitas vezes de forma errada, por isso que a gente também não consegue. Já começa errado. Aí vai virando uma É, bola de, né? Aí vamos fazer os agrupamentos produtivos, entender quem que vai ficar com quem, por que que tem que ser, né? Até para eu preparar as atividades e fazer a intervenção da forma certa. Tem que fazer a sondagem todo mês, por quê? Porque as crianças avançam muito rápido, às vezes ela já está numa outra hipótese e você está dando atividade que não está mais fazendo sentido pela criança, ela não está refletindo sobre o sistema de escrita. Então, tudo isso a gente tem que pensar nesse passo a passo. E aí sempre eu digo, não é uma coisa aleatória jogada, porque a gente vai pegando um monte de teoria, mas não, aqui é uma coisa estruturada, pensada, organizada para o professor dar um passo e refletir sobre a própria prática. O que está dando certo, o que não está e por que, que não está? Por que, que meu aluno não está avançando? Então, acho que é pensar sobre isso. E aí, assim, você fez isso, estruturou, tem um agrupamento produtivo dos seus alunos, você sabe. Então, agora a gente começa a pensar as práticas. As práticas, isso aqui não é segredo para ninguém, tem que ser baseado em consciência fonológica. Mas não é só a consciência fonológica. Ah, é instrução fônica também. Ué, mas você trabalha com fone? Trabalho. Eu falei que eu misturo todas as teorias, construtivismo, construção fônica, né, com consciência é aquilo que fonológica, dá certo, né? dá certo. Então, a estratégia de leitura, e aí a gente tem é, uma grande formação, e aí vamos olhar para o professor. Como é que ele coloca toda essa formação no dia a dia? E aí é que está o grande chavinho, assim. Ó, Que lá, e chave. eu acho que a chave principal é a ação do professor na intervenção. Se ele não Com sabe o que certeza. ele faz para o aluno, não é atividade. Porque eu falo atividade, tem pacote pronto. Você pergunta na IA e a IA te dá a atividade. Só que não adianta você dar atividade se você não sabe questionar os seus alunos. Eu não sei se ficou alguma aluna aqui que já é embaixador, que já faz, elas sabem disso, que eu vivo pegando no pé das meninas assim, ó. Quais são as perguntas que eu faço para o meu aluno para ele refletir sobre o sistema escrito? Se o meu aluno não sabe pensar sobre aquilo, e essa acho que é a parte mais difícil do trabalho do professor. Às vezes as meninas falam, mas qual que é a atividade que eu dou? Não é a questão da atividade. São as perguntas que eu tenho que fazer durante este processo. Porque se eu não faço meu aluno pensar sobre, eu não desenvolvo a habilidade e a competência de ler. A competência e a habilidade não é leitora e escritora. E essa é a parte mais difícil, porque a gente tem que desenvolver essa habilidade antes em nós e depois a gente desenvolve isso nos nossos alunos, para que a coisa realmente
né, e aconteça. Então, eu acho que o X da questão e a grande formação que a gente tem que dar aqui para os professores, e que eu acho que deu certo na sua escola, em um monte de outras escolas que eu já fui, que todo mundo fica super encantado, fala: meu Deus, que estruturado que fica, que organizado, agora eu estou entendendo, agora eu sei fazer. Acho que a grande virada de chave, lógico que são várias coisinhas que a gente vai construindo, mas é o professor entender o processo. A partir do momento que ele entende o que ele está fazendo e sabe como conduzir o processo junto com os alunos, tudo muda, né? Tudo faz Exatamente. sentido. E outra coisa, né? Muitas vezes acontecia antes, né? De a gente tá fazendo ali a sondagem, tá acompanhando o aluno não progredir, e ele fala, ah, então, vamos ter que encaminhar, vamos fazer o encaminhamento para o especialista, Oh, né? Tá, mas e o que você fez para esse aluno, né? Porque e ele fala: eu fiz tudo que eu podia, mas ele não tudo fez que... nada, na verdade, né? Isso mesmo. E Exatamente. Isso era muito comum, né? oi? Isso era muito comum, não era? A gente ter ali a casa, não, vou mandar, vou chamar a família para a gente encaminhar para uma fono, para um pediatra, enfim, para os especialistas, sendo que às vezes o nosso trabalho, né, como professor, como alfabetizador, não estava sendo feito. Exato lá. E a coisa mais difícil acho que para o gestor ali é falar: então, eu sei que você está achando que você fez tudo, mas na verdade você não fez o que tinha que ser feito. Por isso que seus alunos não estão avançando. Às vezes eu olho para a pasta de sondagem, eu sento com os professores ali da lá, né, e falo assim: vem cá, deixa eu mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Aqui, visivelmente, você não está trabalhando isto. Aqui, nessa hipótese, lábio com valor, você não está trabalhando isto. Então, se você fizer isso aqui, e aí às vezes eles fazem naquela semana, e aqui no Instagram eu deixo muitas dicas, assim, às vezes a pessoa fala assim, Pro, mas é tanta informação como. É um monte de dicas assim, né? Porque aí tem que Sim, fazer o curso, não tem o que fazer, né? Tem que fazer sim. formação para ou se apropriar de outras formas aí. Mas é, é um monte de coisinhas, mas assim, se você entende a viradinha, você vai pegando aquele jeitinho pronto. Você fala, ai meu Deus, agora eu sei fazer. Agora eu É tiro, isso. É né? isso mesmo. E quando a gente realmente consegue ver esse resultado, e aí a gente consegue quantificar e mostrar isso, tanto para a gestão quanto para as famílias, isso traz uma confiabilidade, uma autoridade para a professora muito grande, né? Então, uma coisa que nos ajudou muito é mostrar para as famílias, na primeira reunião, por exemplo, no primeiro ano, na primeira reunião, explicar o processo para também alinhar as expectativas das famílias, né? Porque eu acho que isso é muito importante. E quando a professora sabe o que ela está fazendo, tem essa autoridade, ela consegue passar isso para as famílias, de dar essa confiança e falar: olha, o processo vai ser esse, 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 e vocês vão acompanhar nesse formato. E aí, nas primeiras reuniões, a gente mostra para as famílias a pasta ali de sondagem, né, dos alunos, e elas conseguem ver aquela coisa que a gente acha lindo, né? Que às vezes ninguém entende nada, mas a gente vê ali as evoluções, e aí as famílias se encantam, tiram foto, querem levar, e a gente fala, não, esse é um documento da escola que é muito importante para a escola, né? E além da pasta, a gente também faz toda ali a estratégia mesmo de trazer percentuais. Então, essa turma no primeiro trimestre, como ela estava, como ela avançou para o segundo trimestre, em porcentagem. E isso é muito rico. A gente de verdade vê muito resultado ali. Então, assim, é inegável. Eu acho que foi um resultado muito rápido, né, lá. A gente começou lá É, um trabalho em 2023 e no ano seguinte a gente já tinha mudado todo o cenário, assim. Lógico que assim, a gente está falando de uma escola inteira, a gente sempre vai ter desafios, mas quando a gente implementa mesmo, a gente realmente consegue ver e ter clareza de todo esse processo. A gente sim. consegue tabular e ver e apontar para as famílias como a Laís está dizendo e tudo mais. Então, assim, isso é muito importante, muito E a mesmo. gente conseguiu adaptar a nossa realidade, porque, por exemplo, quando a gente viu ali que a gente tinha alunos, a gente tinha a gente tem na escola, a gente dá para as famílias o reforço escolar, né? Sem nenhum custo a mais. E a gente dava para o primeiro e segundo. E a Evelyn chegou e falou, mas por que vocês dão para o primeiro e segundo? Se eles estão na fase. Exato, é verdade, eu nem lembrava disso. A gente não tem que dar reforço pro primeiro e segundo lá, eles vão ter que fazer na sala, né? Na sala, é o dia a dia deles, o dia a dia tem que ser alfabetizador, não é uma hora depois da aula que a gente tem que fazer a alfabetização. E é isso muito que você fala muito no seu curso, né? Que todas as
aulas, a aula de geografia, de matemática, de história, ciências. Não é só na aula de português que a gente faz a alfabetização, né? E aí, quando aí você falou, não, vamos repensar essa estratégia de reforço escolar, né? Que a gente trabalhou ali as defasagens de aprendizagem. A gente começou a dar realmente o reforço para os alunos de terceiro, quarto e quinto, né? Para os não alfabéticos, a gente separou alunos não alfabéticos e recém-alfabéticos para trabalhar ali a questão de ortografia e tudo mais. E aí hoje a gente tem um número muito menor de alunos no reforço, né? E esse reforço realmente que de fato ele faz sentido, porque quando aí é aquela coisa, a gente sempre faz a mesma coisa sempre, o feijão com arroz ali. Até vende ali para o pai, nossa, reforço escolar no primeiro e segundo ano. O pai compra a ideia. Mas na hora que a gente olha criticamente para aquilo, fala, por que que tá assim? Por que que a gente tá fazendo isso, né? Pagando duplamente o professor, inclusive, né? E as famílias tendo Exato. isso, e vai virando uma bola de neve. E lá, você falando isso, me lembrando, né? Porque é muita coisa para falar, mas quando você fala assim, porque a alfabetização não se faz lindo, né? Isso. Não se faz só em língua portuguesa uma vez na semana, né? Que às vezes eu escuto isso, eu trabalho alfabetização só na quarta. Não. O ciclo de alfabetização é para trabalhar a alfabetização todo dia. E como que a gente faz isso? Trabalhando as áreas de conhecimento com foco em alfabetização. Então, isso eu também até gravei um vídeo para o YouTube essa semana, né? Vai logo para o ar, logo, logo, e que eu falo exatamente isso. Então, eu vou trabalhar história, geografia, ciência, não importa a área de conhecimento que você esteja trabalhando, você vai contextualizar, discutir, refletir sobre a temática e tudo mais. E naquele dia você tem que trabalhar, porque a neurociência diz, né? Pelo menos 20 minutinhos do dia tem que focar na alfabetização. Então, você pega aquele tema que está sendo discutido ali, traz para a alfabetização e aplica todo dia na sala de aula, trabalhando tudo que a gente sabe que precisa trabalhar, estruturadinho, bem bonitinho. Isso, essa constância, inclusive pela neurociência, é que vai te trazer resultados. Só que quando a gente olha para isso, vamos pensar aqui juntos, né? Todos que estão aqui hoje. Quando a gente está olhando, se eu consigo pegar as outras áreas de conhecimento e trabalhar a alfabetização a partir das áreas de conhecimento, quer dizer que eu estou trabalhando com a minha apostila. Eu posso adaptar a minha apostila, olha como a resposta está aí. Porque eu vou pegar os conhecimentos, não importa a temática que eu vou trabalhar com o meu aluno, não importa. O que eu tenho que fazer é sentar 20 minutinhos e trabalhar qualquer temática. Lógico que a gente tem várias atividades como base e a intervenção do professor, né? Que é aquele passo a passo que a gente tem que fazer para o aluno conseguir pensar sobre aquilo, sobre o sistema de escrita alfabética e evoluir de uma hipótese para outra. Então, olha como a gente já tem a resposta, como é possível a gente adaptar o material, e aí a gente já desmistifica essa coisa de que, mas eu trabalho com apostila, isso só dá certo em escola inovadora, não, com a minha sala que é cheia, tem 34 alunos, tem 20 e poucos, a Laís tem salas que são cheias, Sim, sim. e, e aí a gente começa a entender o agrupamento, quando a gente faz o agrupamento da forma correta, ameniza a nossa dor, porque aí diminui o nosso trabalho, a gente não precisa mais atender aluno um por um, a gente vai atendendo em grupo, isso vai facilitando o nosso trabalho. Então, tudo vai ficando mais leve, né, lá. E eu também vou trazer ali um depoimento mesmo de um caso de um aluno. Não sei se você lembra de um aluno que estava no oitavo ano, que ele não era alfabético, ele tinha várias questões, de verdade, ele precisaria de um acompanhamento ali, né, de outros especialistas, mas a família acabava não tendo recursos. E aí a gente, né, quando a gente fez ali toda a proposta do reforço, a gente falou, não, vamos trazer esse aluno. E a gente trouxe esse aluno para esse método e ele foi alfabetizado. Você Ai, sabe disso, gente. né? E foi incrível, assim, oitavo ano, entendeu? Então, assim, porque passou da fase, ali os professores passaram ali, os professores que são alfabetizadores, foi passando, e esse aluno foi ficando, né, para trás. E aí a gente falou, não, vamos colocar esse aluno nessa turma de reforço. E ele foi alfabetizado. E isso emociona, né? Porque eu sempre falo, quanto a gente liberta, quanto é libertador uma pessoa. Porque eu falo, gente, eu falo isso, né, quando eu tô dando aula. Uma pessoa que escreve e lê, ela é capaz de tudo. Ela pode tudo. Ela só precisa correr atrás do que ela quer, dos sonhos dela. Uma pessoa que não lê e não escreve, ela não pode nada lá, porque ela vai ser dependente de outras pessoas, né? Então, o quanto é libertador, o quanto é importante, né, a nossa profissão
e o professor alfabetizador na vida, né, para a sociedade. E aí, né, a gente volta lá para o início dessa live, quando eu digo, não importa se você está trabalhando em educação infantil, na educação infantil a gente já faz um trabalho que, inclusive, no curso a gente vai começar falando do desenvolvimento da linguagem oral, das fases de desenho da criança, quando que a criança começa a perceber que é lá na brincadeira, tem um ponto ali que a criança começa a perceber que o objeto escrita faz parte da vida dela, né? Então, tudo isso começa no letramento e lá na educação infantil com as crianças pequenas, né? Então, sim, eu preciso dominar a alfabetização, o pedagogo precisa, né, principalmente dominar a alfabetização. Quisera, né, que todos os professores dominassem. Às vezes eu tenho no curso alunos que são professoras de ensino médio, tal, e que vêm a importância, que são alunas de letras e vê a importância da alfabetização e corre atrás e super quer aprender, porque é maravilhoso. Eu acho que É. é, ai, muito bom. E aí, Enquanto lá, a gente está falando aqui, eu estava procurando os nossos dados para eu falar em números, né? Como que estão os nossos resultados na escola. Então, por exemplo, a gente tem uma turminha do primeiro ano que nós temos ali 20 alunos. uhum. Nós tínhamos em fevereiro 11 alunos alfabéticos e 3 não alfabéticos. E hoje a gente tem 19 alfabéticos e um não alfabético. Gente, olha isso, né? E a gente Um no primeiro ano que nem terminou o segundo semestre ainda. é sobre isso, né? Olha que demais, maravilhoso mesmo, maravilhoso. As professoras estão de parabéns. Então, e a Muito. gente traz esses dados ali, né, na reunião de pais, que realmente traz uma confiança para as famílias na escola, no trabalho do professor e dá uma tranquilizada também na família, né? De falar, não, E vai ficar questionando também o professor, né? Eu quero que você. Porque às vezes a mãe vai lá desesperada, porque elas ficam comparando, né? Os filhos, quando um tá alfabético, meu sobrinho tá alfabético e meu filho não, né? Aquela coisa toda. Então, às vezes não, isso dá muita segurança para a professora e os pais se sentem seguros. Tá bom, a gente está no tempo, vai acontecer daqui 3 meses, eu vou manter a tranquilidade e lá na frente eu vou ver o resultado. Então, isso é muito importante mesmo. E aí, lá, faltam, já me avisaram aqui, ó, já fizeram assim, 5 minutos, eu tô vendo que a gente já tá lá, né? Passa rapidinho, né? Não dá nem tempo de falar. passa. Eu acho que a gente termina só. Eu só queria falar muito sobre isso, assim. Existe sim o jeito errado e o jeito certo de fazer. Então, esse negócio, ai, não, porque eu já ouvi muito isso. Não, cada criança é uma criança e tem criança que precisa do jeito tradicional para ser alfabetizada. Isso não existe, tá, gente? E eu falo isso com muita propriedade. Eu sou professora alfabetizadora e eu assumi isso para mim. Eu sou e eu sei o que é alfabetização. E eu provo por A mais B, assim, eu tenho muitos, que todo mundo, assim, as pessoas que me seguem há mais tempo, ou que são meus alunas, que me acompanham há muitos anos aqui, eu alfabetizava os meus alunos em 4 meses, no máximo 6, então no meio do semestre a minha sala já estava praticamente alfabetizada. Tinha alguns alunos de inclusão que não estavam alfabetizados neste mesmo tempo, porque eles sim têm um tempo diferente, mas mesmo para os alunos de inclusão não é com o método tradicional que se alfabetiza, tá, gente? Não é mesmo. Então, a gente tem uma forma de alfabetizar essas crianças, não importa a faixa etária, não importa se é inclusão, com deficiência, não importa. Sempre a gente tem a forma correta e não é com material tradicional. Então, essa história de que não, e que as crianças têm um tempo, cada uma tem um tempo. Não, vamos olhar para a psicologia, vamos olhar para a neurociência. Existem os marcos de desenvolvimento ali das crianças, a gente tem que olhar sim para isso, porque a gente não pode deixar passar o tempo. Então, esse negócio de ficar empurrando com a barriga. Não, a gente pode alfabetizar todas as crianças no primeiro ano. Elas devem chegar no nível alfabético, que é compreender o sistema de escrita alfabética, compreender se ditar uma palavra, a criança ser capaz de escrever, ainda que tenha erros ortográficos, porque esses erros a gente vai olhar no processo de ortografização mais para frente. Então, assim, tem muita coisa que a gente discute. Quando a gente fala desse curso, não vai ser esse. Lógico que eu quero falar do meu, porque eu sei do que eu estou falando, mas não importa se é esse ou se é outro, busque informação, porque um professor que sabe o que ele está fazendo, ele é feliz. Com certeza. A gente tem tantas angústias na vida do professor, né? Muito. Então, tipo, a gente ter as ferramentas certas para a gente ter menos angústias é a melhor Isso. coisa.
E munir os professores, né? Hoje eu falo, gente, eu amo tanto a alfabetização que se me pararem na esquina e perguntarem, eu vou ficar lá. O Marcos até faz assim, às vezes, meu marido, né? Pelo amor de Deus, não pergunta para ela, porque ele sabe que eu vou falar tudo. Eu quero fazer o curso, quero falar tudo o que precisa falar. Ó, você vai sair daqui hoje, dessa conversa de esquina, você vai sair preparado para alfabetizar. Sabe que não é assim, né? Tem que olhar para tudo, tem que. Como é que se faz isso? Tem um jeito certo de fazer, tá? É estruturado, é sistematizado, mas depois que você aprende a fazer, a vida de vocês muda, porque a minha mudou, a da lá mudou, Dos então nossos alunos também, das nossas professoras também. eu tenho alunas, assim, eu tenho ainda da época, né? Porque depois eu exonerei meu cargo, infelizmente, mas é porque não dá conta de fazer tudo. Mas eu tenho alunas e mães de alunos daquela época dizendo: ai, Evelyn, você mudou a vida do meu filho, nossa, de lá, de 18 anos atrás, de 17 anos atrás. Porque é isso, gente. E se eu fico falando, meu Deus, eu mudei lá atrás, imagina se fosse hoje, que a gente vai estudando mais, aplicando mais, né? Que maravilhoso que é tudo isso. E é isso que a gente quer levar para os professores, fazer a diferença aí na vida de todo mundo, né? Quisera todo mundo tivesse assim, ai, quero fazer, quero aprender, quero ir para frente. Isso. Essa é uma preocupação, né? Então, do começo da nossa conversa, que tinha muito essa preocupação ali em 2023, quando a gente se conheceu, e hoje é algo que eu não tenho uma preocupação mais, né, Evelyn? Hoje a gente está discutindo outras coisas, mas graças a Deus, essa parte de alfabetização, ela flui, a gente tem resultados, e a gente deve muito isso ao método PSA. Ai, que linda, muito obrigada lá. Eu fico muito feliz mesmo, assim, de saber que de alguma forma a gente está mudando, né? Mudando e para melhor, e as pessoas estão vendo resultados e evoluindo, que é isso que importa, É né? isso mesmo. Amor, e muito obrigada. Eu vi acho que foi a Aline que falou, se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita, tá, gente? Que a gente já está acabando aqui. A Aline é nossa professora do primeiro ano. Ah, então eu vi que Sim, ela falou a hora que estava falando da formação, ela falou o quanto que sim. essa formação é importante pra gente, você viu ela falando? Isso. Que legal, é bom saber. E é isso, né? Os professores também veem isso, né? É o professor que gosta e sabe da importância disso, ele valoriza muito essa formação, né? Ele, às vezes, muitas vezes eles vão atrás. Eu gosto de que eu chego lá na escola da Laís e não é só a Laís que oferece a formação. Muitas vezes eu vou conversando com os professores, aí tem uma pessoa que fala assim, não, eu tô fazendo neurociência. Não, eu tô fazendo pós em não sei o quê. E é isso, a gente não pode parar, né, lá. É, a gente busca e professores que têm esse perfil, né, que continuam estudando e a gente estimula isso também. Então, até na nossa avaliação de desempenho, que a gente faz o acompanhamento com esse professor, a gente tem uma pergunta que é para saber se ele continua nessa formação continuada ou não, porque isso é muito importante. A gente vê muita diferença na prática do professor, não tem jeito, Exatamente isso. É, porque quem tá parado, tá parado. E né? É a gente vai verdade. mudar. Eu falo que competência técnica a gente dá um jeito e a gente dá. Mas a vontade tem que estar aqui dentro. Se ele é Sim. acomodado, você não vai conseguir mudar isso, É como a né? gente começou essa conversa, a gente tem que ser inconformado, né? Não pode deixar do jeito que tá. A gente tem que sempre realmente ir atrás, buscar soluções de diferentes maneiras, porque o mundo muda muito rápido, né? Eu falo isso sempre. E hoje, por exemplo, quando a gente lá em 2023, quando a gente fez o seu curso, a gente não tinha nem ali a ChatGPT. Hoje eu tenho certeza que o seu curso já tem alguma coisa que fale sobre isso. Nada. Você não acredita que agora no meu. Ó, vou aproveitar e falar. Agora eu tenho uma IA, um agente. Olha. Eu tenho que te contar isso. Isso é muito novidade. A gente tem agora um IA. Gente, você nem sabia disso, Laís. Isso não foi combinado nada, Não gente. foi nada, Ela mas não eu tenho sabe. certeza, porque a gente sabe que a gente sempre traz as novidades e a gente tenta ali trazer a novidade, o que está acontecendo para as nossas práticas, né, Evelyn? Não tem como. E é engraçado que a Laís ela é muito tecnológica. Então eu chego lá, esses dias ela tava com um negocinho, um gravadorzinho, né, chamado Cloud. Aí ela falou: "Você já viu isso?" Eu falei: "Não, me conta". Mas eu comprei na sala dela. Eu falei: "Eu quero". Entrou lá, deixa eu pegar esse link. É. É um gravador que grava a nossa reunião e ela clica lá depois no final, gerar a pauta da reunião. E ela escolhe se ela quer resumo, se ela quer uma discussão, como consultoria, plano de aula. E aí o negócio traz tudo e ainda com sugestões Mapa mental. mapa mental, sugestões e estratégias daquilo que foi pensado. Eu falei, meu Deus, eu quero isso para minha vida. Já comprei, já estou usando. E até os professores de TI lá da faculdade falam para mim.
Meu Deus, um monte, acho que uns 2 ou 3 já compraram do TI. Eu já me sentindo, olha, fui eu que falei desse Esse negócio é quase uma pirâmide, né, Evelyn? negócio, né? E aí é isso que ela tá falando, é verdade, viu, gente? Já, a gente tem um agente agora da Yala, que olha que demais. As professoras colocam a sondagem do aluno naquela inteligência, e a inteligência está toda programada de acordo com o método. Incrível, eu já quero que A os gente professores do IED usam. Como assim? Não é, sabia disso antes. ainda muito nova e a gente está testando agora. Eu já falei dela na minha comunidade, os meninos já têm acesso a ela. Inclusive, acho que o Vitor é o meu. O Vitor é um dos meus alunos aí, que transformador já, né? Que eu chamo de transformador, e ele já tem acesso a ela. Então você coloca a sondagem e ela está toda programada pelo método, e ela aí você fala. Classifica essa sondagem para mim. Ela te fala em qual a hipótese que o aluno está, e aí você fala: eu quero que você me dê atividades que eu possa construir para essa hipótese. E aí ele vem e desenha. Incrível, amei. Muito bom, muito bom. Já quero testar lá no IED. Você sabe que Eu lá vou você tem um mandar. laboratório. E é isso. A gente nem sabia, eu nem sabia sobre isso, mas eu tenho certeza que é isso. A gente tem que se inconformar, a gente tem que agregar as questões que estão acontecendo ali, né, na sociedade, no mundo, para as nossas práticas, para a gente não ficar para trás, para a gente sempre inovar e acrescentar mesmo. E usar mesmo essa tecnologia a nosso favor, né? Porque olha o A tanto. nosso favor. Aí o Mar fala, mas aí você está entregando tudo para as professoras, você já tá. Eu, meu marido, né? Ele fica inconformado. Mas aí você está dando tudo. Eu falei, assim, não, amado. Se a professora pode ter todas as atividades, compra pacote de atividade pronta na internet. Se ela não souber fazer intervenção, Não adianta. o aluno não souber. Então eu entrego de mão Ó, beijada. a Paloma, a nossa professora Paloma do segundo ano falou que já quero. Ó lá. Eu vou dar o link para vocês já me ajudarem a testar, inclusive, para eu entregar depois no curso, né? Porque é muito legal mesmo. Foi muito bacana. Então é isso, Lá, muito obrigada, amor, e mesmo. Obrigada a você por esse convite. Espero que tenha agregado para vocês, para o pessoal que assistiu aí, né? Obrigada pela audiência de vocês. Ai, obrigada mesmo. Olha lá, as meninas estão tudo falando, ó, Cris, também quero, me sinto pronta. Todas professoras do IED, então, Evelyn, fica tranquila. Meninas, vocês vão testar e vão me dar feedback para ver se a ferramenta é boa, né? Isso mesmo. E, Bonita, muito obrigada por ter dispensado aí seu tempo para estar aqui. Agradeço. Foi muito rico, amei muito. Agradeço de todo o coração. Você sabe que você é muito querida para mim, você, sua mãe, o IED, as professoras. Tenho um carinho muito grande por vocês. E fico muito honrada de fazer parte da formação de todo mundo de lá e estar contribuindo de alguma forma, sendo chata, né, Paloma? Exigir coisas assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas tem dado muito certo e as meninas estão arrasando muito, muito mesmo. É isso. Que legal. As meninas estão... Obrigada, Evelyn. Um beijo. Um beijo para sua pequena. Gente, muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui com a gente. Foi muito bom. Obrigada, lá. Tchau, Virginia. Tchau, tchau.